Bom, então, retomando, né, hoje nós vamos encerrar o capítulo 4. Na semana passada, nós chegamos no momento em que ainda o Calderaro estava com o André Luiz mostrando, né, a complexidade do cérebro, o espírito, né, do órgão do perispírito, que é responsável pelo pensamento, da fixação do pensamento, dos três departamentos a gente vem falando. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, Olá. nós vamos retomando aqui para já dar sequência, então, na última parte do quarto capítulo, e aí a gente encerrando. Hoje não vai ser muito longo, não. Mas vamos lá. Então, quando o Calderaro estava falando, né, da questão do vício, das, das doenças do pensamento, do espírito, que também continuam do lado de lá por conta das paixões, né, das fixações de pensamento. Aí o André Luiz fala, né, nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples? Porque tudo isso que a gente viu até agora não é tão simples, né? Tem muita coisa ali sendo aberta, né, de raciocínio para a gente, exposta, que não é tão simples. Aí o André Luiz pergunta para ele como nós podemos interpretar de maneira mais simples estas três regiões da vida cerebral, a que eles estão se referindo até agora. Então, tudo o que eles estão falando é um estudo do cérebro. Aliás, o capítulo se chama isso, né? Estudando o cérebro. E o André Luiz pediu para Calderaro se era possível sintetizar. O companheiro não se fez rogado e redarguiu. Sistema nervoso, zona motora e lobos frontais. Então ele sintetizou esses três departamentos como sendo o sistema nervoso, a zona motora e os lobos frontais. E no corpo carnal, traduzindo impulsividade, então o sistema nervoso, o primeiro departamento do cérebro, como aquele mais basal, o porão, que seria o subconsciente, como sendo a impulsividade, que a gente já viu lá, né? Também naquele resumo que a gente tentou extrair os trechos mais importantes. Seriam os hábitos consolidados, seria aquilo que a gente traz de bagagem. Então, o nosso sistema nervoso determina, como ele fala, a impulsividade. É a maneira de reagir impensadamente. A segunda parte, ele falou que seria a zona motora. E aí ele fala, né? Traduzindo então, o primeiro, impulsividade, o segundo, experiência. E o terceiro, que seria os lobos frontais, noções superiores da alma. Então, só relembrando tudo que a gente também falou. O subconsciente, que é o impulso, aquilo que a gente adquiriu e acumulou. A experiência, que seria a zona motora, que seria o consciente, então é a nossa região de ação. É onde a gente está trabalhando constantemente. É o nosso dia a dia, é o hoje. E as noções superiores da alma, o superconsciente, que seria o terceiro departamento, o departamento mais elevado, o departamento responsável pelos nossos anseios sublimes, pelas nossas metas um dia a serem alcançadas. Constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Então, olha isso que interessante. Ele sintetizou dessa maneira no perispírito, correspondendo, traduzindo a impulsividade, experiência e noções superiores, mas olha o que ele fala, que constituem campos de fixação da mente, tanto encarnada quanto desencarnada. Nós podemos
Se cada um de nós analisarmos o nosso jeito de lidar com a nossa vida, com o nosso pensamento, nós vamos perceber que às vezes nós nos fixamos demasiadamente em algum desses departamentos. Aquele que se fixa demais no que se pretende alcançar, fica só naquela contemplação, falando que tudo vai dar certo, mas não age, não faz agora o que precisa ser feito. Ou aquele que faz somente aquilo, o hoje, não se preocupa, não olha para o passado e não vislumbra o futuro, focado só no acontecimento de hoje, no curtir a vida hoje, na realização, na conquista. Então, cada um de nós, só que ele fala, mas tanto os encarnados quanto os desencarnados se fixam, às vezes, nisso. E por que, que eles estão analisando tudo isso? Vamos lembrar. Eles estão analisando a mente de dois espíritos que estão ligados obsessivamente por algo que aconteceu lá no passado. Então, esses dois espíritos, um porque cometeu um crime e o outro porque foi a vítima desse crime, se fixaram nesse primeiro, nessa questão da impulsividade, do que está enraizado no passado e se fixaram ali e não conseguiram avançar. E aí ele continua explicando, né? A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Quer dizer, o futuro daquela alma depende da fixação ou não dele em determinado setor, sem poder trafegar de maneira saudável entre esses três componentes que deveriam ser parte integrantes e acessíveis a todos nós. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Que quem se entrega, aí ó, ele primeiro falou, aquele que se fixa ao impulso perde-se nesse labirinto e desperdiça tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Olha que síntese que ele fez dos departamentos e dos problemas das fixações em cada uma dessas áreas da nossa mente. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar o plano divino, do plano divino, as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Eu não sei se ficou claro aqui. Eu acho que ele está sendo bem. Oi, mãe, pode falar. Tá sem áudio, tá sem áudio.
clica na tela e aparecendo o microfone, você clica no microfone. O duro é que eu não consigo abrir o seu microfone daqui, eu só consigo fechar. Clica na tela, aí vai aparecer um monte de ícone. Aí você aperta o microfone. Aí. Bem, é o seguinte, eu realmente está assim confuso. Por exemplo, se acontece de eu estar mentalmente preocupada com uma pessoa, mas eu desencarnei Hum. dentro do outro plano, você fica pensando nessas coisas marcadas que a É. gente não consegue raciocinar. Então, o problema maior, mãe, pelo que eles estão explicando aí hoje, principalmente, eu acho, eu entendo assim. Preocupar com alguém não é um problema, não é um erro. O problema é quando a gente se fixa nisso e não consegue acessar os outros compromissos, os outros deveres, e aquilo congela o espírito naquele setor. Então, só que o que, que eles estão falando? Cada um de nós, a gente pode, às vezes, impedir o avanço da vida por congelar em qualquer um desses setores. Eu posso ser uma pessoa que ficou apegada a alguma coisa que me aconteceu no passado, por não conseguir perdoar, por achar que fui prejudicado. Por exemplo, no caso desses dois aí. Um matou o outro e um está sofrendo por consciência culpada e o outro porque foi prejudicado. E eles se fixaram nisso e não conseguem pensar em outra coisa, não estão avançando. Mas nós podemos, às vezes, nos fixar também, por exemplo, e não prestar atenção nem no que aconteceu no passado e nem achar que eu tenho que pensar no futuro e só a preocupação da realização material, por exemplo, da sobrevivência, da vida, das conquistas, das posses e tudo mais. E isso também é uma fixação. Ou a fixação que não pensa nem em coisas materiais, porque eu sou totalmente espiritualizado, não quero saber do meu passado, porque é tudo passado, e só fico pensando no que Deus prometeu para gente, e vira um fanático religioso que só fala de versículos, de parábolas, de passagens, e não faz nada, é o que eles falam, né? Não realizam nada, não tem obras. E o que, que ele está falando? Qualquer um de nós que se fixe numa dessas determinadas departamentos da nossa mente, a gente atrai outros espíritos que estão fixados na mesma faixa vibratória. Então a gente se sintoniza com outros que estão também, por exemplo, rancorosos. Esses dois estão sintonizados um com o outro. Então é o que ele fala. Qualquer um de nós, quando desequilibramos pelo excesso de fixação mental em qualquer um desses setores, nós estaremos em contato com inteligências encarnadas ou desencarnadas, em condições iguais a nós, análogas a nós. Então, quando eu me fixo, por exemplo, aí vamos fazer uma comparação. Eu fico preocupado demais ou em. Eu sou uma pessoa que se preocupa demais com o defeito dos outros. E eu fico fixado nisso, falando sobre isso, pensando sobre isso. O que que eu atraio? Pessoas que também têm afinidade com esse tipo de conversa. Então eu vou falando e aí eu encontro quem gosta de falar sobre isso também e aquilo fica só aquela conversa. E isso no mundo espiritual a mesma coisa. Que tipo de espírito que vai se chegar? Aqueles que também estão preocupados com esse tipo de assunto. E isso vira então uma entra numa sintonia e acaba se estabelecendo uma conexão com espíritos dessa mesma sintonia. Então isso acontece com a gente tanto aqui encarnado
quanto com a gente depois de desencarnar. E aí, É, então, ele. Hã? Deu realmente deu para eu me entender. perfeito, maravilha. Então, ele falando isso, aí o instrutor, com ar fraternal, indagou ao André Luiz, né? Entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Porque eles estão estudando, eles estão tentando nos explicar e lembrando aquilo que é o que eles estão estudando. Um caso de obsessão, de ligação mental que aconteceu entre um espírito encarnado e um outro desencarnado. Por quê? Porque estão na mesma faixa de fixação mental. E aí então o André Luiz ficou feliz porque entendeu com esse breve resumo, né? E aí Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo. Então eles estavam ali para cuidar dele, né? E foi quando o Calderaro, explicando, acabou colocando a mão, fazendo como um passe na cabeça do doente, envolvendo em fluidos benéficos. E disse-me após longa pausa: temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Então, só concluindo aquilo que a gente falou até agora. Esse exemplo que eles estão cuidando é justamente o caso de dois irmãos que eram amigos que se fixaram nessa questão aí da mente primária, dos instintos. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Então, olha isso, mostrando o porquê que o ensinamento de Jesus com relação ao perdão é libertador. Porque esses espíritos não estariam nessa situação se tivessem perdoado um ao outro. O assistente deixou perceber novo brilho aos olhos percussientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Então, olha isso, a recomendação de Jesus do amor aos inimigos e da oração por aqueles que nos perseguem não é uma simples virtude, sem inclusive uma aplicação prática na caminhada, né, do progresso da nossa alma, do nosso espírito. Onde ele mostra que no pensamento residem as causas de todos esses problemas e também das soluções. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. Olha isso, o amor, a fraternidade e a compreensão são tão importantes para o nosso espírito, para a nossa mente encarnada, quanto o pão que a gente come, a água e o remédio que a gente toma. É questão de tempo para chegar a essa fase da humanidade em que nós vamos perceber essa realidade. Já está chegando. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral,
ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a um sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Então, aquele tratamento do Calderaro, pelo plano espiritual, fez com que aquele espírito conseguisse receber, né, esse, como se fosse um remédio para o espírito, e ele conseguiu adormecer. Dentro em pouco encontrava-se em nosso círculo. Então, esse espírito que estava ali no corpo, desperto, dormiu, e o espírito dele então passou para o lado de lá. Temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável. Olha aqui, só que aí qual que é a questão, né? Um espírito, quando dorme e ele está sendo obsidiado, o que, que acontece? Ele vai para o lado do espírito desencarnado. Então, e aí por que, que muitos têm medo de dormir, né? O pavor de dormir, porque o pesadelo, muitas vezes, faz parte desse espírito. Do lado de lá, ele está com o acesso mais direto desse obsessor. Então, o corpo relaxou, o espírito se libertou parcialmente, através do sono, mas entrou num quadro de pavor porque o verdugo ali implacável estava do seu lado, que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Então, nem o espírito obsessor, nem o doente percebiam a presença do André Luiz e do Calderaro, por padrão vibratório diferente. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações, Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Agora, olhem que interessante isso que vai acontecer aqui. O André Luiz achou que quando isso acontecesse por parte da libertação desse espírito ali, sofrendo, né, esse assédio do obsessor, o André Luiz achou que aí o Calderaro iria começar a conversar com eles, doutrinando eles. Mas o André Luiz ficou surpreso, porque o Calderaro guardou absoluto silêncio. Não me contive. Interroguei-o. Por que não os socorrer com palavras de esclarecimento? Então André Luiz ficou indignado porque ele falou assim: por que, que não tem duas pessoas aqui querendo se prejudicar uma a outra? Será que a gente não tem que ir lá e conversar com eles? Trazer o esclarecimento para que eles entendam e parem de fazer isso? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Então é como se aquele malfeitor quisesse agredir aquele espírito que estava ali sofrendo. Será que a gente não deve impedir que essa violência aconteça? Ô pai, não sei se você queria falar alguma coisa, ou mãe, colocar a mão, não. Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Então André Luiz estava realmente questionando por que não fazer algo nesse momento. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Olha que interessante, porque eu poderia assim, quando eu vi essa passagem, eu imaginei assim, ó, seria em vão uma conversa, porque talvez esses dois não estão preparados para ouvir nada. Porque esses dois não estão receptivos para nenhuma intervenção.
Mas é bonito porque o Calderaro explica para o André Luiz. Seria em vão o que a gente falaria, porque a gente falaria com o raciocínio aclarado, mas olha que coisa para a gente pensar. Apesar da condição do Calderaro, apesar da condição do André Luiz, mas o Calderaro esclarece, se a gente falasse qualquer coisa seria em vão, porque nós ainda não temos a capacidade de amar esses dois irmãos como se eles fossem nossos verdadeiros irmãos ou filhos. A gente estaria agindo como dois seres aparentemente superiores. A gente estaria se achando superiores a ele, querendo ensinar, doutrinar e não amar. Tem uma grande diferença quando a gente quer realmente ajudar em situações difíceis como essa, se a gente não tiver verdadeiro sentimento de amor para quem a gente está querendo amar. Porque às vezes a gente está querendo ajudar com um sentimento de soberania, de superioridade. E isso, muitas vezes, não é útil. Então, isso daqui eu paro aqui agora e isso me fixou quando eu li. E, aliás, vamos lembrar, porque a gente está quase acabando esse capítulo. A gente ainda não vai ver a solução desse caso, porque ele está no próximo capítulo. E olha como chama o próximo capítulo: O Poder do Amor. Porque eles vão chamar alguém que está em condições superiores a eles, na questão do amor verdadeiro. E é só quem tem o poder desse amor verdadeiro, às vezes é quem tem a chave da solução de determinados problemas. Então, olha como nós ainda somos limitados, porque nós estamos estudando, nós estamos adquirindo raciocínio, sabedoria, entendimento, mas sem amor, isso tudo que a gente está fazendo ainda vai ser insuficiente. E aí, então, vamos ver o que o Calderaro continua explicando para o André Luiz. Para nós ambos, espíritos de raciocínio, algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. E é verdade. Porque eles não estão envolvidos com o amor de uma mãe, por exemplo, de um irmão de sangue, às vezes. Eles só estão achando, coitadinhos, são dois coitadinhos, dois infortunados. E então, quando nós adquirimos raciocínio avançado, mas ainda com sentimento menos sublime, nós podemos nos encontrar numa situação como essa, analisando a situação desses irmãos como coitadinhos, e não como irmão verdadeiro que eu devo empenhar todo o meu amor para poder ajudá-los. E ele segue falando: damos-lhes no momento o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta próxima e acentuou: a providência não foi, porém, esquecida. Olha, ele está falando, nós não temos condições de ajudar esses nossos irmãos, por mais que a gente entenda o que está acontecendo e saiba explicar. Mas olha que bonito isso, apesar da gente não ter condições, a providência não foi esquecida. Eles não vão ficar desamparados, vai vir quem tem esse poder, quem tem essa capacidade. E aí ele fala: a irmã Cipriana, orientadora dos nossos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas,
E o prestimoso mentor prosseguiu: Lembras-te de Dipuiseguir? É o nome, né, de alguém aqui encarnado que estudou muito uma questão na área da medicina, da psicologia, que o Calderaro está chamando a atenção do André Luiz agora. E aí ele pensa, né? Sim, recordava-me de modo vago. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, no entanto, especificar particularidades. Portanto, a psiquiatria não fora o meu campo direto de trabalho na medicina. Então, era um estudioso na área da psiquiatria que o André Luiz, quando foi citado isso, lembrou vagamente, mas ele não conhecia a fundo. E tornou Calderaro solícito. Depois seguir, foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Então, foi um pesquisador que encontrou no momento de desdobramento, né, do sono desse espírito a possibilidade de conversar em outro estado de consciência. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro, quer dizer, para eles do lado espiritual isso é normal. Eles sabem que é possível conversar com alguém que está encarnado, mas durante o sono esse espírito fica liberto com outro estágio de consciência. Então, para eles isso é comum e é o que eles estão presenciando. É o que o André Luiz achou que ele iria utilizar dessa possibilidade. Mas no mundo aqui da ciência, de nós os encarnados, esse estudioso foi quem descobriu que era possível mesmo do lado dos encarnados acessar o espírito, né, do lado no momento do sono. Mas então do lado de lá é corriqueiro. Diariamente milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Então, se algum terapeuta consegue colocar aquela pessoa numa certa hipnose ou num certo sono ou num desdobramento e acessar, do lado de lá eles fazem isso com frequência. Ações magnéticas induzindo aquela pessoa ao sono e aí podendo auxiliar do lado de lá. E aí André Luiz, ouvindo tudo aquilo, ainda questiona, né? E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? E insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Então, olha que interessante. Eles iriam conseguir auxiliar algo externamente, mas só o socorro verdadeiro, que é a modificação interna, que vai vir através de alguém que vai levar amor para eles, seria eficiente, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Olha que interessante. Com a sabedoria, nós retificamos os efeitos, mas os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Oh, era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-se brilho meigo e enternecedor.
curvei-me comovido e respeitoso. Então, olha isso, o André Luiz, somente com a presença dessa alma, né, da Cipriana, desse espírito, ele se curvou, comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que quando a gente está estudando tudo isso, porque a gente adquiriu conhecimento, a gente já se transformou até em amor, na capacidade de amar, e a gente sabe que não é assim. É um processo que a gente vai adquirindo através do esforço, da constância. Quando a gente coloca aquilo como meta, né, como a gente estava falando até agora, né, da questão dos departamentos da nossa mente, é meta. Eu quero um dia amar como Jesus me ensinou, mas só através do conhecimento dessa meta, trabalhando no meu dia a dia. Então, através da minha vontade, da minha disposição em lutar contra as minhas sombras que eu carrego ainda, na minha impulsividade, no meu subconsciente, é que eu vou conseguir ir trabalhando isso para conseguir alcançar aquela meta. E eu vou trazendo as metas que estão lá em cima cada vez mais para próximo e consolidando tudo isso através do esforço, através da vontade, em algo que vai virar depois natural do meu espírito. Mas por enquanto, isso não é natural nosso. E olha que bonito, o próprio Calderaro, apesar de ser alguém que está ajudando tanto, levando tanto esse auxílio, ele mesmo está mostrando para o André Luiz, nós não adquirimos isso ainda. Nós vamos um dia adquirir, mas tem espíritos já capacitados, avançados, e em alguns momentos nós precisamos recorrer a eles. E é dessa maneira que, então, nesse momento, chega a irmã Cipriana, que no capítulo que vem, né, da semana que vem, nós vamos ver como é que alguém desse nível consegue agir numa situação como desses dois infelizes e tocar verdadeiramente e auxiliar, assim, com proveito, Eu auxiliar de queria maneira. abraçar ela. Oi, mãe? Eu já queria abraçar a Cipriana. Pois é, só de ver, né, a capacidade que ela tem, só de chegar, É, só só a com a presença presença dela. dela. Então, e como existem esses espíritos, né, também olhando e velando por nós, mas às vezes nós estamos fixados, embrutecidos, endurecidos em um determinado setor aí da nossa fixação mental e não possibilitando esse auxílio, né? Que depois de como a gente está vendo, né, na história desses dois, 20 anos depois de sofrimento, né, vivendo as consequências desse crime, tanto por um lado quanto pelo outro, de um auxílio que vem ali por parte desses irmãos espirituais que são limitados. É isso que é interessante também da gente aprender. Por mais que alguns espíritos venham ao nosso auxílio, eles também não são ainda possuidores do amor do Cristo. Eles estão também lutando para adquirir isso. E dentro da hierarquia deles, existem sempre também aqueles que estão acima deles, que em alguns momentos eles precisam recorrer. Então, tudo isso vai ficar para a semana que vem, né? Para a gente ver a conclusão, a ação da irmã Cipriana, no caso desses dois aí, certo? Mas Hã? é muito lindo, né? E não sei se vocês têm ainda algum comentário, alguma coisa que queiram falar ou perguntar. Não? Tudo certo? Então é isso. Então, maravilha. Então, agradeçamos mais uma vez a Deus, né, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui junto, desvendando, descobrindo, acessando tudo isso que a gente tem aqui, né? E na semana que vem, então, a gente vai continuar.
Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Boa noite, Boa boa noite. semana. Tchau, tchau. Obrigada.